Graças a Deus. A palavra que eu tenho para hoje encontra-se no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 32. E também quero ler em Romanos, capítulo 10, versículo 13 a 15. Então, antes disso, eu quero pedir que você se inscreva no canal. Não deixe de dar o seu like. E fale para outros a respeito deste canal. Porque isso é muito bom para o canal. Se várias pessoas estão fazendo a visualização, então o YouTube vai ver que é interessante e ele fica repassando. E se você quiser repassar o endereço para outras pessoas e não sabe o link, é fácil. A pessoa vai clicar no YouTube e vai aparecer lá em cima uma lunetazinha. Ele clica de novo e põe PRAGC. Então vou soletrar PR.AGISSE. PRAGC. Aí quando ele clicar PRAGC, vai aparecer embaixo a relação. Aí ele clica de novo e vai escolher a mensagem, a mais nova ou várias mensagens que tem. Então é muito fácil, muito fácil. Então vamos à leitura da palavra. Joel capítulo 2 e versículo 32. Eu quero ler somente a primeira parte. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E depois aqui em Romanos diz assim também, capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não viram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito, conformosos os pés do que anuncia a paz, do que anuncia coisa boa. Meus irmãos, o primeiro homem mencionado na Bíblia que invocou o Senhor chama-se Enos. A palavra nos diz em Gênesis que Adão gerou um filho segundo a sua semelhança. E deu esse nome para ele de Sete. E depois Sete gerou um filho chamado Enos. E diz a palavra, então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, tudo leva a crer que Sete ouviu bastante Adão, porque Sete nasceu, parece, que esse nome falha na memória, Adão tinha 130 anos, e Adão viveu umas 800 anos, quando Sete nasceu. Então, ele deve ter sido um ouvinte assíduo do seu pai, Adão. Então, Adão deve ter... E aí, ele transmite para o filho, meus irmãos, que coisa gloriosa e poderosa é o culto doméstico. Hoje em dia nem sempre podemos fazer e nem sempre todos fazem. Mas o culto doméstico, a família reunida, isso é bom, é importante, as crianças estão se formando e falar de Deus. Então, junto com eles, começou a invocar o nome do Senhor. Então, nós vamos olhar para trás. Se Adão, com 130 anos, gerou Sete, no Sete eu não me lembro com quantos anos ele gerou Enos, então praticamente ficou até certo ponto, uns 200 anos, sem o nome de Deus ser invocado, porque Caim matou Abel, como se fosse assim, uma ofensiva diabólica. Caim era do maligno. Não porque o maligno zerou Caim, mas porque o seu coração não era voltado para Deus. E a Eva, quando viu ele nascer, ficou tão contente que botou o nome de Caim, quer dizer, aquisição. E aí, Satanás usou Caim para matar Abel, como diz, vou fazer cessar o nome de Deus no meio dos humanos. Não tem mais humano para mencionar o nome de Deus, porque Satanás é um ódio eterno contra Deus. Mas lá vem Sete, e daqui a pouco lá vem Enos. E Enos nasceu debaixo da bênção. Começou a invocar o nome do Senhor. Praticamente, que Sete nasceu a semelhança de Adão, né? Coisa gloriosa. E dessa semelhança,
o conhecimento, aquela que ele tinha, passou para Enos, e Enos começou a falar, e nós notamos um bocado, irmãos, aí vem no período antediluviano, que a gente nota homens ali que, pelo jeito, tinha grande movimento de avivamento, porque Enoque é um fruto desse avivamento. Enoque andou com Deus, Enoque profetizou. Nós não sabemos tanto que Enoque profetizou, mas tem uma parte da profecia de Enoque que ficou até no livro de Judas, né? E deste profetizou Enoque, o 7 depois de Adão. Então, se invocou, alguém vai crer, meus irmãos. Por que a igreja está na terra ainda? Ela tem uma missão. E de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, expulsarão os demônios. Falarão nova língua. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Porão a mão sobre os enfermos. Expulsarão os demônios. Este está em Marcos. Depois em Mateus. Portanto, ide ensinar todas as nações. Foi quando Jesus deu aquela declaração, olha, me é dado todo o poder. E eu interpreto assim, me é devolvido todo o poder. Eu me fazia da minha glória, mas agora me é devolvido todo o poder. Eu ressuscitei, eu venci a morte e foi me devolvido todo o poder. Portanto, vocês vão pregar o evangelho a toda criatura. E vão batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não esqueçam de pregar. Foi a finalidade da igreja, meus irmãos, é a finalidade de hoje ainda. Por isso que a palavra diz, porque todo que invocar será salvo. Aqui em Romanos, Paulo diz, mas como vão invocar se não creram? Como é que vai invocar se não creram? A geração antes de Enos não invocava, porque não creram, não tinha ninguém para pregar. Mas depois de Enos, começou a invocar. Eu aprendi de meu pai 7. E meu pai aprendeu de Adão. E eu vou invocar, eu vou pregar, eu vou falar. E meus irmãos, a gente tem que fazer base, como uma questão empírica. E aí começou a salvar a alma no dilúvio, antes do dilúvio, meus irmãos. Eu tenho que entender que houve uma geração que glorificou a Deus e eram chamados os filhos de Deus, porque pregaram. Mas aqui diz, como vão invocar se a igreja ficar nas 4 paredes? Não tem salvação. Meu irmão, obreiros, nós fomos chamados para pregar, para anunciar. Quando eu morei no Rio de Janeiro, eu era bem jovem ainda, a gente fazia naquelas baixadas fluminenses, aquelas encruzilhadas de rua, a gente fazia os domingos naquele calor de 40 graus, culto ao ar livre. Chegamos a fazer com 4 pessoas só, pregando. E você vê que hoje, Rio de Janeiro, São Paulo, são centros poderosos de evangelização do evangelho, porque pregou é igual semear. Se você tem um chão e você semear a semente, vai nascer, tem que nascer. Se você pregar, temos o chão, a terra, o povo, pregar, vai se converter. Então, mas como ouvirão se não há quem pregue? Meus irmãos, falta pregadores ainda. Tem muitos obreiros, mas o está limitado porque está idoso, não pode ir, está cansado. O outro está trabalhando, não pode, já chega em casa cansado. E onde é que está o ceifeiro, meus irmãos? Onde Jesus diz, orai para que o Senhor envie ceifeiro. Precisamos ceifeiro, meus irmãos. É claro, eu oro praticamente toda noite, pedindo que o Senhor levanta pregadores, oro por toda essa igreja, oro pela nação, eu tenho que fazer, oro por você que está me ouvindo, faz parte, eu peço, Senhor, me dá mensagem para pregar e abençoa aqueles que ouvem. Mas o ceifeiro, precisa do ceifeiro. Meu irmão, minha irmã, seja um ceifeiro na obra. Como, pois, invocarão, se não há quem pregue? Pregou, vai nascer. De Enos começou a pregar e surgiu muitos homens
geração de Enoque, os filhos de Deus, antes do dilúvio, meus irmãos, é pregando. Que o Senhor vos abençoe, que essa palavra sirva de estímulo, de graça e de bênção e renovação para que haja pregadores. Eu peço isso em nome de Jesus. Pai eterno, Deus poderoso, Senhor, a tua igreja está na terra, Senhor Jesus, e levanta pregadores, Senhor. Levanta homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo para anunciar, Senhor, porque é pregando, Senhor, que virão ouvindo, e ouvindo vão crendo. E eu peço tudo isso, Pai de amor, Deus das misericórdias, em nome de Jesus. Amém.